Quem diria, né? Eu não diria. Eu não diria que... Vou pegar meu café. Ai, então, basicamente, né? Vamos conversar? A gente já sabe onde que vai chegar isso, né? Estou tendo crise de ansiedade, coração acelerado, cabeça voando, coisas acontecendo, mundo rodando, vida está me dando ansiedade, viver está me dando ansiedade. Quem diria, não é mesmo? Quem diria que toda essa situação abalaria meu psicológico? Eu não diria. Eu não diria. Enfim, né? Bom dia. Agora são exatamente 1h55 da tarde. Eu acordei 11h10 e simplesmente estou aí, firme e forte, né? Nem tão firme, nem tão forte também. Mas é isso, estamos aí, né? Hoje a pauta é interessante. A vida está me dando ansiedade, né? Viver está me dando ansiedade. É aquela coisa, o imediatismo, a questão egocêntrica de ser, o jeito egocêntrico de se entender, o jeito egocêntrico de se ver. Eu preciso fazer, preciso acontecer, e tem coisas que não dependem da gente. Às vezes eu fico chocada com essa informação também. E tá tudo bem, entendeu? Você vai fazer o quê? A questão é que assim, tá me dando ansiedade. E eu nunca achei que eu ia ter ansiedade por causa de um ser humano novamente. Isso é uma coisa que eu aprendi muito a me centralizar para não me sentir ansiosa com outro ser humano, com a comunicação alheia. É uma coisa que eu tenho que me policiar muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar a ponto de conhecer a pessoa num nível assim intenso. Não gosto de conversa rasa, eu não gosto de ver só o que você quer me mostrar, eu gosto de te conhecer. E não importa o tamanho do seu demônio, eu vou dar de frente com ele, eu vou dar de cara com ele, tá tudo bem. Se eu vou gostar ou não dos seus demônios, aí vai depender de mim. Só que muitas pessoas têm esse... Muitas não, né? A maioria das pessoas, eu acho que o ser humano, ele tem muito isso de esconder atrás da máscara. E eu tenho uma facilidade bem boa de perceber o que tá por trás dessa máscara, entender seus demônios, sentar e conversar e resolver, e te ajudar a resolver, te ajudar a ir nesse caminho pra ver o que tá acontecendo, o que não tá. É uma facilidade minha, é uma coisa que eu nunca estudei, é uma coisa que veio naturalmente comigo, veio naturalmente com a minha vida, com as minhas experiências. Eu acho que quando eu falo de relacionamento, eu não tô falando de relacionamento específico romântico, eu tô falando de relações aqui interpessoais, falando de amizade. Eu com os meus amigos, principalmente, na verdade, dentro da amizade, né? Também tem eu com meu par romântico. O último vídeo foi sobre relacionamento romântico, sim, porque você escolhe quem você quer estar junto. Mas esse aqui é mais sobre relacionamento em si, porque tá me dando ansiedade. Não o fato da pessoa não estar respondendo, não o fato da pessoa não estar me procurando, mas o fato de quando acontecer. Tá me dando ansiedade. O que vai acontecer? Meu coração vai acelerar, minha cabeça vai explodir, eu vou entrar em pânico, eu vou... Sabe? É muito importante a gente conseguir se entender num nível de saber o porquê que isso tá acontecendo. Você não vai conseguir contornar, porque você tá só racionalizando, você só tá dando uma razão para o que tá acontecendo. Então você não vai conseguir magicamente descobrir o que tá acontecendo. Ufa, resolvi meu problema. Não. Pare lá, amigo. Aí estamos sendo equivocados. A partir do momento que a gente racionaliza, a gente dá o primeiro passo, que é entender. Não necessariamente é importante você racionalizar, tá? Porque eu racionalizo muita coisa, muito sentimento, e não necessariamente lido com eles. Eu sou ser humano, entendeu? Eu já errei muito na minha vida. Eu não vou ser hipócrita. Histórias e histórias sobre mim por aí. Eu já vivi muito. É sobre isso, é sobre você racionalizar, entender o que tá acontecendo, entender o seu sentimento e finalmente você conseguir, a partir daí, trabalhar isso. A partir daí. Basicamente, eu estou nesse processo. Estou racionalizando os sentimentos. Não passei disso aí. Na verdade, assim, muita coisa eu aprendi a lidar, tá? Quando você tem, por exemplo, um relacionamento de apego seguro, você consegue aprender a lidar com os relacionamentos, porque você encontra ali uma pessoa que você olha e você fala, ok, dá pra confiar. Olha, isso é raro, isso é muito difícil. E é um processo de cura. Você precisa se relacionar pra se curar das suas relações. É o mínimo, né, que se faz. É você continuar na jornada. Um dos motivos pelo qual você não pode parar de se relacionar é isso. E por que eu tô falando isso mesmo? A minha mãe tá na cozinha, aí eu fico com vergonha, hein? Aí eu me perco no assunto. Descomente. Eu sei, eu te amo, não é esse o problema.
É que eu tô gravando, que tá me ajudando muito o negócio de gravar as coisas, assim, sabe? Tá me ajudando bastante a entender, porque eu acho que falar o problema ajuda, sabe? Aí eu tô gravando. Em participar. Ela quer participar, sabe como é que ela é, né? E as pessoas têm que entender, né? Que sozinha não vai a lugar nenhum. Exatamente, as pessoas têm que entender que sozinho você não vai a lugar nenhum, você não vai aprender a se relacionar com as pessoas sozinho. As pessoas têm que respeitar o processo. Exatamente, você tem que respeitar o Os outros processo. que estão perto estão sentindo, estão passando, senão não funciona. Exatamente, não é assim. A gente tem que respeitar o processo do outro também. É sobre isso, é sobre a gente seguir esse caminho de autoconhecimento, mas também entender que é só o primeiro passo. Aí, por exemplo, eu tá me dando ansiedade, que nem hoje. Hoje eu abri o meu celular e vi um esboço de algo que poderia ser. Me deu uma crise absurda. Meu coração acelerou, eu fiquei olhando o celular assim, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu, não, tá, peraí, isso aí é ansiedade por causa dessa situação. Aí eu fiquei, putz, tá, e agora? O que eu faço com esse sentimento? Sente. Não tem o que fazer, deixa passar. Sente e deixa passar. Vai ser terrível. Então, assim, entendeu? Vai ser terrível você lidar com essa situação. Vai ser terrível você lidar com esse sentimento. Por quê? Porque racionalizar, entender ele é a primeira parte do processo. A questão é o quanto você deixa esse sentimento te tomar. Onde que esse sentimento reside dentro das ações que você toma. É sobre isso. A gente precisa racionalizar o sentimento para poder entender, para sentir ele, para poder entender que ele tem que passar. A partir do momento que a gente entende que esse sentimento passa, aí sim a gente toma uma atitude com alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes você, no impulso, no momento, no sentimento que você tá tendo, os 5 segundos de coragem insana não são nada mais, nada menos do que o seu impulso emocional. Até onde que vale a pena você ser refém do seu impulso emocional? Como é que eu posso dizer isso, mãe? Porque aqui a gente... A partir de uma reação que você teve por impulso, qual foi a consequência? Você acha que valeu a pena? Não, acho que não é a questão de aprender com os erros, mas sim de dar um conselho. Sabe? Tipo assim, até onde que vale? Até conta assim, até 10. Exatamente. 3, você já até 3 você já pensou melhor, entendeu? Não, tá aí. Eu aprendi a contar até 5, pelo menos, antes de... Minha mãe era bem explosiva, eu sou explosiva. Só que cuidado. E se eu ficar quieta, daí 5 minutos, a primeira coisa que você perguntar, a minha resposta vai ser atravessada. Isso não é sobre você, mãe. Sim, mas eu tô dizendo, quando a gente respira, fica com aquilo na mente. Entendeu? Outra coisa que eu aprendi, que minha mãe tá aprendendo também, mas ela é uma ótima aprendiz da vida. Não medir com a minha régua a vida dos outros. Exatamente. Então, assim, a gente não pode se dar exemplo. O que eu posso falar é a minha jornada. Eu posso te compartilhar conhecimento, mas eu me dar como exemplo nunca na vida. Então, assim, é isso. É essa questão também, né? Então, são vários... Olha, esse vídeo aqui vai estar cheio de pautas, hein? Esse aqui é só topar na cara, não é nem 50% amargo, nem 50% doce. É 100% amargo. E tome. Um ano de terapia em 10 minutos. Tava falando o quê? É verdade. Até onde que vale a pena você seguir um impulso emocional sem pensar na consequência? Ou até mesmo pensar na consequência emocionalmente? Essa é uma pergunta muito válida, assim, porque a gente tem o costume de ser impulsivo, naturalmente, tá? Isso é normal. Mas, infelizmente, assim, a gente não pode seguir todos os nossos impulsos. A gente não pode fazer as coisas impulsivamente sem pensar nas consequências, ou até mesmo pensar nas consequências emocionalmente. Não pense nas consequências emocionalmente, porque isso é egoísta, porque você só tá levando em consideração os seus sentimentos. Olha só, a vida ensina. A vida ensina muito mais quando você se relaciona do que quando você está sozinho. A gente aprende muito mais sobre nós mesmos quando a gente se vê no outro. Porque o que acontece? A gente é as pessoas que a gente convive. Basicamente é isso. Você convive com 6 fracassados, você é o 7º. Você convive com 4 pessoas que são milionárias, você vai ser a 5ª. Mas é uma questão de você se rodear de pessoas que pensam. Faz sentido? Se rodear de pessoas que são empáticas, se rodear de pessoas que estão ali para agregar valor na sua vida, agregar valor no que você quer, no que você é. Você não pode ser igual o samba do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Não dá pra ser assim, gente. Tem que parar e pensar. Tem que entender. A gente tem que seguir em frente. A gente tem que fazer nossas coisas. Não dá pra simplesmente deixar ir com a maré. É claro que você não vai contra a correnteza também, né? Não tem como. Como é que eu vou te ajudar se você quer ir contra o fluxo das coisas? Não, a gente tem que entender.
Isso eu acho que é uma coisa de autoconhecimento da sua jornada, assim, que você tem que lidar, que é muito difícil. E nessa de deixa a vida me levar, vida leva eu, cá estamos. É algo bom? Talvez, porque é o fluxo das coisas. É isso que você tem que entender. Nada é tão imediatista a ponto de você literalmente ter que correr atrás disso. A ansiedade é só um sentimento. Deixa os seus sentimentos passarem. Tá tudo bem. Se aquela pessoa não fala com você, não tem problema. Se aquela pessoa tá lá vivendo a vida dela no mundinho dela, não tem problema. Se aquela situação não se resolve, não tem problema. Uma hora vai se resolver. Não, as coisas andam, a vida não para. Tem coisas na vida que a gente não controla. A vida é um rio, você tá num barco. Suas ações influenciam, sim, tá? No ritmo das coisas é onde você vai parar. Mas não necessariamente você tem que controlar 100% tudo. Às vezes você tem que só seguir, segue o rio, desce o rio, vai. Entendeu? Só desvia ali e tome decisões corretas pra você não acabar caindo numa cachoeira. E se você cair numa cachoeira, tá tudo bem, porque lá no fundo tem o quê? Água. Vai doer, vai dar trauma. Você vai ter que sair do rio um tempo, entendeu? Se recuperar. Mas pode ter certeza que não vai te matar. Assim, a menos que for cataratas do Niágara, né? Aí depende muito aí do problema da sua vida. E aí, quando você se deparar com essa cachoeira, ao invés de você se desesperar e fazer de tudo pra já cair e falar assim, não é isso, só vou me jogar, aí você já desistiu. Desistiu da vida mesmo, desistiu de tudo, desistiu das pessoas, desistiu de você. Porque não é possível uma pessoa que entende o eu, entende o ego, se colocar numa situação dessa. Então a gente tem que, sim, seguir o fluxo da vida. A ansiedade é só um sentimento. E vai passar. E eu não vou deixar isso me controlar. Eu vou racionalizar esse sentimento. E eu vou entender e eu vou chegar lá. E é isso que a gente tem que fazer. E de preferência não medir a nossa vida com a régua do outro. Quer dizer, não medir a vida do outro com a nossa régua. Isso é muito importante, né? Não meça a vida do outro com a sua régua, entendeu? Cada um tá no seu processo, cada um tá no seu caminho. Mas se rodeie de pessoas que realmente querem crescer, realmente querem melhorar. E é isso, eu acho que a gente conversou bastante hoje, né? Acho que a gente já pode aí encerrar. Muito obrigada por você que esteve até aqui. Espero que tenha compreendido. E vamos lá, vamos nessa, vamos viver. Não tem muito o que fazer, não. Caramba, não consigo encerrar. Terrível essa parte, hein? Ai, vai dar um trabalho pra editar isso aí, hein, mãe? Mas é isso, vamos que vamos.